Nesse discipulado, assim como na aula anterior nós vimos um quadrinho do discipulado na Galileia, o discipulado na Judéia também tem alguns quadrinhos com algumas afirmações fortes de Jesus neste caminho. Quem quer ser discípulo de Jesus e perder a sua vida para ganhar, deve saber perder a vida por amor dele. Mateus 16, 24. Deve estar disposto a não ter onde reclinar a cabeça. Lucas 9, 57. Não tem nenhuma casa, um travesseirinho, né? Tem que estar disposto a isso. Deve deixar que os mortos enterrem seus mortos. Aquele menino que queria enterrar o pai. Né? Jesus, olha, não há tempo. É preciso deixar que os mortos enterrem os mortos. Duro isso, hein? Não poder sepultar o pai. Lucas 9, 60. Deve pôr a mão no arado e não olhar para trás. É trabalho. Imagina empurrar um arado com a mão, né? Cortando a terra seca. Né? É pesado isso. Não vai olhar para trás. Né? Porque para trás está a terra fofa. É para frente, na terra dura, que se tem que revirar. Lucas 9, 62. Deve preferir Jesus aos pais, aos filhos, aos irmãos. Lucas 14, 26. Deve preferir Jesus até a própria vida. Lucas 14, 26. Deve saber renunciar tudo o que possui. Lucas 14, 33. Deve não ter vergonha de Jesus. Marcos 8, 38. Deve saber fazer-se igual a uma criança, pequeno, simples. Mateus 18, 1 a 5. Deve preferir morrer a escandalizar um pequenino, não gerar escândalo. Mateus 18, 6 a 7. Deve deixar as 99 ovelhas seguras e tranquilas para buscar aquela que se perdeu. Cansar-se, arriscar perder tudo. Mateus 18, 10 a 14. Deve beber do cálice de Jesus. Jesus falou isso quando os dois irmãos queriam ficar um à direita e outro à esquerda no reinado de Jesus. Ser o primeiro ministro, né? Está do lado, é o primeiro que recebe as orientações do rei e é o primeiro que fala as coisas para o rei. Vocês querem isso? Devem beber o meu cálice. Ou seja, devem perder tudo. Mateus 20, 23. Deve deixar que os outros falem em nome de Jesus. Não deve querer ser dono de Jesus. Outros vão falar dele também. Lucas 9, 49 a 50. Deve ser como cordeiro no meio de lobos. Né? Cordeiros no meio de lobos. Imagina, né? Aquele monte de cordeiro avançando, né? Aquele monte de lobos, né? Avançando em cima do pobre, do cordeirinho. Não é fácil isso. Lucas 10, 13. Se colocar em situações difíceis. Deve aceitar a rejeição. Lucas 10, 16. Deve aproximar-se dos caídos à beira do caminho, a parábola do bom samaritano, Lucas 10, 25 a 37. Não ter medo dos seres humanos, mas temer a Deus, Lucas 12, 4. Perdoar sempre, 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 até 70 vezes 7, Mateus 18, 22. Ter coragem de se afirmar cristão diante dos homens, Lucas 12, 8 a 9. Não se preocupar com o que vai comer, com o que vai vestir. Lucas 12, 22 a 31. Aceitar que os parentes podem te rejeitar. Lucas 12, 49 a 53. Deve passar pela porta estreita. E aí precisa não carregar muita coisa, né? Não dá para carregar nada passando por uma porta estreita. Lucas 13, 22 a 24. Ser como o pai do filho pródigo, perdoar sempre, perdoar e perdoar e perdoar. Lucas 15, 11 a 31. Usar os bens deste mundo para fazer amigos. O objetivo dos bens é o cultivo da amizade, da fraternidade. Lucas 16, 9. Se nós cruzamos os dois quadrinhos do ministério da Judéia com o ministério da Galileia, muita coisa é semelhante. Mas aqui adquire um aspecto de sacrifício e de entrega muito maior. Os ensinamentos depois, eles estão em consonância com os ensinamentos que Jesus já havia feito na Galileia, mas aqui eles adquirem um caráter de radicalidade, de doação, de entrega total da própria vida, de renúncia verdadeira. O cristianismo exige uma entrega e uma renúncia radical. No caminho, Jesus se revela o servo sofredor. Meus irmãos, te convido a lermos Isaías capítulo 53, 1 a 12. Vamos para o Antigo Testamento. Isaías
53, 1 a 12. Texto que Jesus meditou. Jesus escutou e meditou a respeito de si mesmo. Nós lemos este texto na Sexta-feira Santa. É a primeira leitura da Sexta-feira Santa. Quem creu naquilo que ouvimos e a quem se revelou o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como renovo, como raiz em terra árida. Não tinha beleza nem esplendor que pudesse atrair o nosso olhar, nem formosura capaz de nos deleitar. Era desprezado e abandonado pelos homens, homem sujeito à dor, familiarizado com o sofrimento, como pessoa de quem todos escondem o rosto. Desprezado, não fazíamos caso dele. E, no entanto, eram nossos sofrimentos que ele levava sobre si, nossas dores que ele carregava. Mas nós o tínhamos como vítima do castigo, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi trespassado por causa de nossas transgressões, esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que havia de trazer-nos a paz caiu sobre ele. Sim, por suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, seguindo cada um seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Foi maltratado, mas livremente humilhou-se e não abriu a boca. Como cordeiro conduzido ao matadouro, como ovelha que permanece muda na presença dos tosquiadores, ele não abriu a boca. Após detenção e julgamento foi preso. Dentre os contemporâneos, quem se preocupou com o fato de ter sido cortado da terra dos vivos, de ter sido ferido pela transgressão de seu povo? Deram-lhe sepultura com os ímpios, seu túmulo está com os ricos, embora não tivesse praticado violência, nem houvesse engano em sua boca. Mas o Senhor quis esmagá-lo pelo sofrimento. Porém, ele se oferece, porém, se ele oferece a sua vida como sacrifício expiatório, certamente verá uma descendência, prolongará seus dias, e por meio dele o desígnio de Deus triunfará. Após o trabalho fatigante de sua alma, verá a luz e se fartará. Pelo seu conhecimento, o justo, meu servo, justificará muitos e levará sobre si suas transgressões. Eis porque lhe darei um quinhão entre as multidões, com os fortes repartirá os despojos, visto que entregou a si mesmo à morte e foi contado entre os criminosos. Mas, na verdade, levou sobre si o pecado de muitos e pelos criminosos fez intercessão. Capítulo 53 de Isaías é um dos cânticos, o principal dos cânticos do servo sofredor, que Jesus conhecia muito bem. Ele sabia que se as Escrituras se cumpriam nele, também esta deveria se cumprir. E Jesus assumiu esta como as centrais e as principais de sua vida, justamente porque elas levam à radicalidade aquilo que ele já havia ensinado desde a Galileia, o mandamento do amor, de dar a vida ao próximo. Jesus rejeitou, portanto, radicalmente aquele messianismo político, recusando os poderes mundanos, aceitou perder. Jesus aceitou perder, colocar-se sob os poderes deste mundo, submisso a eles. Jesus recusou o messianismo milagreiro e bem-sucedido. Na Galileia isto funcionou, mas ele entende que não é só isso, é preciso dar um passo a mais. Ele ensina a perder a vida e aceita até mesmo ficar sozinho. Jesus recusou o messianismo violento dos sicários ou dos zelotas, recusando-se a pegar em armas e abraçando a cruz, que é a arma. A cruz é a arma do opositor. Não era de Jesus. Foi o Império Romano que o impôs. Ele aceitou tomar a arma do outro, não usar a arma para si mesmo. Jesus recusou o messianismo legalista, de fazer e cumprir a lei até o fim, aproximando-se daqueles que nada tinham, que não conseguiam cumprir a lei, os pecadores, e fez-se como eles. Meu caro irmão, esta nossa aula prepara a próxima, em que vamos aprofundar sobre o mistério da cruz de Jesus, sua morte e sua ressurreição. Até lá!
E se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Compartilhe com seus amigos também. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, corre lá, se inscreva e não esqueça de ativar o sininho de notificações para que todas as vezes que nós postarmos alguma novidade, você seja avisado. Um abraço e até mais!